Bom, pessoal, só para retomar da nossa aula 4, tá? Algum problema aconteceu na edição do vídeo. Aparentemente eu perdi aquela seção do vídeo que cortou lá no YouTube. Não sei aonde que eu coloquei ele, então vou retomar, tá? A gente estava falando dos contadores assíncronos e a caracterização dele ser crescente ou decrescente. Basicamente é bastante simples, tá, pessoal? Vocês têm que analisar o caminho que leva ao acionamento do sinal de clock em conjunto com o caminho da saída, tá? Então, quando vocês tiverem uma quantidade ímpar de inversões no caminho do clock somado com o caminho da saída, vocês vão ter um contador crescente. Então, vamos pegar essa situação aqui, ó. No caminho para o clock, vocês têm a saída aqui do Q entrando no clock e a gente tem um inversor porque o flip-flop é sensível à borda de descida, concordam? Então aqui eu tenho uma inversão, tá? E essa inversão aqui eu tenho que contabilizar no caminho do clock, então estou contabilizando um. Já no caminho da saída, eu tenho a minha saída sem nenhum inversor em direção à saída Y0. Então eu tenho 0. 1 mais 0 me gera um resultado total de inversões 1, que significa que é um número ímpar e números ímpares de inversores vão caracterizar contadores crescentes. Tá? Vocês podem ver a mesma situação aqui no circuito do lado. Ó. No caminho ao clock, nós temos um inversor, né? Então aqui do clock para o Q barrado eu só tenho um inversor. No caminho para a saída eu não tenho nenhum inversor. Então no total de inversores eu tenho um só, é ímpar, ele é crescente. Aqui nesse caso, ó. Nesse caso aqui, pessoal, o que vocês têm que notar, tá? Eu tenho aqui, curiosamente, né? Eu tenho aqui dois inversores no caminho do clock, tá? Dois inversores, este e este, né? Que me gera, então, um número par. Porém, no caminho para a saída, que é a saída Y0, eu tenho mais um inversor. Dois inversores no caminho do clock mais um inversor no caminho para a saída, me gera o número 3, é ímpar, ele vai ser crescente. Nesse caso aqui, ó, nenhum inversor no caminho do clock, 0, porém eu tenho um inversor no caminho da saída. Consequentemente, eu tenho um inversor no total, ele vai ser crescente também. O decrescente é o mesmo procedimento de análise, porém a gente vai analisar uma quantidade de inversões par, tá? Então aqui nesse caso, né, notem aqui nenhuma inversão no caminho do clock, nenhuma inversão na saída, 0. A gente considera o 0 aqui como par, tá? Logo ele é decrescente. Nesse segundo circuito aqui, né, eu tenho aqui duas inversões no caminho do clock, nenhuma inversão no caminho da saída, o total dá 2, então ele é par, ele é decrescente. Nesse caso aqui, eu tenho uma inversão no caminho do clock, mais uma inversão no caminho da saída, então dá 2, decrescente. E nesse caso aqui também, uma inversão no caminho do clock, mais uma inversão no caminho da saída, né? Dá 2, ele é um decrescente. Perfeito? Último tópico que tinha sido cortado lá da aula, tá? É o tópico de contadores módulo ou contadores truncados, tá? Que eu vou abordar aqui com vocês. Basicamente, um contador módulo N é todo contador que ele tem N estados de contagem diferentes. Então, por exemplo, um contador módulo 5 ele tem 5 valores diferentes de contagem. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Não significa que necessariamente seja crescente ou decrescente. Eu simplesmente estou indicando quantos valores distintos ele vai possuir, tá? E não necessariamente o contador também vai contar sequencialmente, tá, pessoal? Ele pode fazer uma contagem distinta, né? Ele pode contar numa sequência qualquer, tá, dele de contagem. Mas ele é um contador módulo N, perfeito? Então, todos os contadores assíncronos que eu apresentei para vocês eram contadores módulos 2 na N, tá? Ou seja, eu tinha 3 flip-flops, eu tinha 8 contagens, né? Eu tinha o módulo 8. Tinha 2 flip-flops, eu tinha módulo 4. E assim por diante. 4 flip-flops vai me dar módulo 16, contando de 0 a 15, e assim por diante, tá? O interessante é que a gente consegue criar contadores truncados a partir daquela configuração que eu havia apresentado para vocês, tá? E para dar um exemplo, que é um exemplo bastante tradicional e bastante importante para uso, né? Nós temos aquilo que a gente chama de contadores módulo 10, ou também conhecido mais popularmente, mod 10, né? Ou mais popularmente conhecido como contador de década, por razões óbvias, tá? Afinal de contas, ele realiza a contagem indo de 0 a 9. Tá? E aí vocês, obviamente, vão encontrar inúmeras aplicações. Vocês podem pensar
por exemplo, em aplicação de relógio, né, pessoal? Se vocês forem fazer um cronômetro, um relógio, vocês provavelmente vão precisar de dois contadores, né? Um contador de módulo 10, de 0 a 9, contador de década, e vocês vão precisar também de um contador de módulo 6, né, de 0 a 5. Perfeito? Bom, contadores de módulo 10 ou contadores de década, eles produzem diretamente o que a gente chama de um código BCD, tá? Que é um código que pode ser decodificado, por exemplo, para um display de 7 segmentos, para a gente criar um cronômetro, um relógio, tá? E a gente vai ver como é que a gente consegue criar esse tipo de contador a partir daquela configuração que nós vínhamos vendo de contadores assíncronos, tá? Então, para eu criar um contador truncado crescente, pessoal, ou seja, um contador que vai de 0 até n-1, tá? De 0 até 9, por exemplo, para um contador de módulo 10, tá? O procedimento é bem simples. Primeiro eu quero criar um contador de módulo 10 fazendo a sequência de 0 até n-1. Tá? Ou seja, um contador de 0 até 9, por exemplo, para um contador módulo 10. Ou, se vocês preferirem o exemplo que eu estou falando aqui, né? Para um contador módulo 12, eu quero que ele faça toda a contagem de 0 até 11. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o número de flip-flops. Então, o número de flip-flops deve ser a quantidade de flip-flops necessária imediatamente superior ao mínimo necessário para a gente conseguir fazer aquela contagem. Então, para contar de 0 até 11, 3 flip-flops não servem, porque o maior valor que eu conseguiria representar seria o valor 1, 1, 1, que seria o número 7 em decimal, né? Então eu vou precisar de 4 flip-flops, tá? É uma contagem simples, né, pessoal? Eu vou vendo aí, se eu aumentando de 1 em 1, quantos flip-flops eu vou precisar. Se vocês quiserem uma expressão de cálculo, tem como fazer o cálculo aqui de um logaritmo de base 2, o que eu considero muito mais complexo do que a gente determinar normalmente, pelo menos, né? Quantos flip-flops vocês precisam, tá? Por um processo mais simples. O que eu vou fazer então? Eu quero que ele conte de 0 até 11 normalmente, para esse exemplo que a gente está falando de módulo 12, tá? E quando ele passar da contagem 11, eu quero que ele resete, ele limpe os flip-flops voltando imediatamente para 0. Que é isso que eu estou falando aqui. Quando o contador assumir o valor 12, que a gente chama de valor de reset, eu quero forçar ele a resetar a contagem usando as portas clear, né? Usando as entradas clear dos flip-flops, tá? E como é que a gente faz isso? Basta eu pegar uma porta não E e conectar a saída dessa porta não E na entrada clear de todos os flip-flops. E as entradas da porta não E, elas devem ser as saídas dos flip-flops lá do meu contador, de modo a formar o valor do reset. Então, por exemplo, para eu ter o valor 12 em base 10 é a mesma coisa que 1100 em base binária. Perfeito? Esse é o valor do flip-flop 0. Esse bit aqui, o segundo 0 aqui, é o valor do flip-flop 1. Esse 1 é o valor do flip-flop 3. E esse 1 é o valor do flip-flop 4. Então 0, 1, 2, perdão, 0, 1, 2, 3. Desculpe, esse 1 é do flip-flop 2 e esse 1 do flip-flop 3, tá? Significa o quê? Que quando eu tiver 0 no meu flip-flop 0, eu quero fazer o acionamento dessa porta não é. Eu uso para isso a notação de min termos, tá? O que significa que eu vou ter que ligar na entrada da porta não é o Q0 barrado, o Q1 barrado, o Q2 e o Q3 normalmente, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Q3, Q2, Q1 e Q0, tá? De forma a formar o valor 12, né, pessoal? Vocês podem interpretar isso dessa maneira, né? O sem estar barrado eu interpreto como 1, barrado eu interpreto como 0, né? Então 1, 1, 0, 0. Eu só preciso ligar essas saídas na entrada da porta não E para formar o valor 12 e, por fim, formar o meu contador, tá? Então tá aí, né? Os 4 estágios, estágio 0, 1, 2 e 3, Q0, Q1, Q2 e Q3, tá? Que formam a minha saída. Esse é um contador crescente, né? Vocês estão vendo aqui na configuração. E para formar o meu acionamento de reset, eu ligo o quê? Ó? O Q3, o Q2, agora eu ligo aqui por baixo o Q1 barrado e aqui também o Q0 barrado. Então eu tenho Q3, Q2, Q1 barrado, Q0 barrado. 1, 1, 0, 0, que é o valor 12. Então ele vai contar normalmente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E quando ele contar o valor 12, em poucos nanosegundos ele vai acionar a porta não E, que vai acionar a função de reset, que vai limpar os clears, tá? Vocês notam que eu liguei aqui a não E do reset do contador numa porta E com o clear, porque eu preciso manter o sinal clear inicial.
E aí vocês vão notar que essa porta vai se comportar de que maneira? Teorema booleano, né, pessoal? 0 vezes x é 0. Então, qualquer zero que entre em uma das entradas aqui da porta E vai gerar um nível baixo na entrada clear dos flip-flops. Então, basta eu gerar um 0 no meu reset ou um 0 no clear, que ambos vão limpar os flip-flops normalmente, tá? Então, tá aqui a minha contagem, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui, né? Contagem crescente, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voltou para o zero, tá? O que esses números aqui que eu representei? São os valores intermediários, aqueles de contagem, que a gente consegue ver no DIDS, né? Em razão dos acúmulos de atrasos aí que a gente está observando. Notem o que? Notem ali o sinal de reset destacado, né, pessoal? Quando eu cheguei no 12, o 12 está aqui no meio do caminho, né? Um valor intermediário ele está considerando. Eu imediatamente acionei o reset. Quando eu acionei o reset, eu limpei todos os flip-flops. Por isso que vocês estão vendo esses sinais aqui de transição rápida, tá? Os sinais intermediários aqui a gente já tinha comentado, né? Para fazer um contador truncado decrescente, eu faço um processo similar, tá? Só que eu vou pegar o valor que eu quero terminar a contagem menos 1. Para o contador crescente, eu fiz o valor que eu queria de contagem mais 1, para o decrescente menos 1. Então, por exemplo, se eu quiser contar de 15 até 5, eu vou fazer com que o acionamento, agora não mais do clear e sim do preset, o acionamento aconteça no valor 4, que é o 5 menos 1. Perfeito? Então vocês notem agora que o meu sinal clear ele está desabilitado, porque eu estou fazendo um contador decrescente, né? Então eu desliguei aqui o clear, né? Botei o clear em 1. Joguei agora a limpeza para o preset, né? Então o que vai acontecer? Se eu mandar limpar, eu vou carregar todos os flip-flops em 1, que é o valor 15. Se a porta de reset acionar o valor 0 aqui nela, eu vou acionar os presets que vai voltar a fazer a carga no 1, tá? Então aqui a gente consegue ver de novo o diagrama temporal, ó. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Entrou aqui no valor do 4, tá? Entrou no valor do 4, a gente acionou aqui o sinal de reset, que forçou todos os flip-flops voltarem a 1, perfeito? Então é um procedimento bastante simples, basta vocês exercitarem um pouquinho aí para conseguir montar diferentes configurações. Era só isso.